Baixar Povo do Dragão, saudações devotos da sombra e amigos das trevas. Eu sou Kalil e sim, a gente esteve parado por bastante tempo com o canal e com as redes, mas, né, considerando tudo que aconteceu nos últimos tempos, vulgo o cancelamento da série sobre a qual a gente falava principalmente aqui no canal, acho que vocês conseguem entender o porquê desse hiato. A gente tava pensando em jeitos de continuar o canal. Vocês foram muito legais com a gente nas redes sociais, falando sobre. é, incentivando a gente a continuar com o canal, a produzir conteúdo sobre fantasia, ficção científica. Então a gente estava pensando em modos de fazer isso, né? De um jeito que mantenha a identidade do canal parecida ainda, mas que a gente expanda para outras obras, né? A gente anunciou recentemente lá no Instagram e no Twitter que vamos fazer uma leitura conjunta. Estamos fazendo, né, uma leitura conjunta de A Sombra do Torturador, do Gene Wolfe, um livro de ficção científica que saiu recentemente aqui no Brasil pela editora Morro Branco. Nós vamos fazer uma live de discussão, então uma leitura bem tranquila, não tem cronograma nem nada, é um livro de 350 páginas, não é tão grande assim, e a gente vai discutir ainda, a gente vai botar a data futura ou aqui na descrição, ou aqui na edição do vídeo, quando sair, mas vai ser em agosto ali, lá na metade de agosto, começo de agosto. Então, assim, tem bastante tempo aí para todo mundo ler, a gente já anunciou, já tem tempo também, né? Só estou reforçando aqui no YouTube, então se você já leu ou quer ler esse livro, vem com a gente que em breve sai a data da nossa live de discussão. A gente também está planejando uma releitura dos livros, o Luan vai liderar essa, uma releitura um pouco diferente, não vai ser em formatos tradicionais de capítulo a capítulo, ou uma live só ao final do livro, né? Ele bolou um esqueminha ali para não serem tantas lives, mas também não serem tão poucas, então você quer reler os livros de A Roda do Tempo, porque em dezembro diz a editora Intrínseca que o nono livro vai sair, né? O Coração do Inverno, então a série literária aqui no Brasil ainda não está morta, de A Roda do Tempo. Então, se você quer relembrar as coisas que aconteceram, ou quer embarcar nessa releitura também com a gente, então fiquem atentos que em breve deve sair o cronograma, o esqueminha das lives de releitura de A Roda do Tempo. E bom, antes disso tudo, para a gente, digamos, fechar esse ciclo, ou não fechar, porque ainda tem muito material sobre A Roda do Tempo para falar, tanto com relação à série de TV, só que na série de TV acho que faz mais sentido a gente falar sobre bastidores, curiosidades, do que teorias, porque, né, foi cancelado. Então, nesse sentido, esse vídeo aqui de hoje é pra gente falar sobre o piloto fracassado de A Roda do Tempo. Vocês sabiam que A Roda do Tempo teve uma outra adaptação em formato audiovisual antes dessa série da Amazon? Pois é. É uma história muito polêmica, muito controversa, muito malfadada. Já virou meme na comunidade de A Roda do Tempo há bastante tempo, porque já faz uns 10 anos que isso aconteceu. E sempre foi muito motivo de chacota, porque é um conteúdo que está disponível no YouTube, mas a gente vai chegar lá, como que esse conteúdo existe. Para a gente entender qual que foi a treta desse piloto fracassado de A Roda do Tempo, é importante um pouquinho de contexto. Lá no começo dos anos 2000, Robert Jordan ainda era vivo e tudo mais, os livros ainda estavam sendo escritos. Os direitos de adaptação de A Roda do Tempo foram vendidos para uma empresa chamada Red Eagle Entertainment. Ela não é exatamente uma produtora, mas funcionava mais como uma agenciadora, era um agente que ia procurar estúdios, canais, outros produtores para adaptar A Roda do Tempo, para gerenciar. Eles meio que gerenciavam os direitos de adaptação, né? Eles não eram uma produtora em si. E eles gerenciavam os direitos tanto para adaptação em audiovisual, para quadrinhos, até para videogame. A grande questão é que nunca a Red Eagle fez um bom trabalho, desde o começo, assim. Ali nos idos de 2009, começou a ser feita uma adaptação em quadrinhos, que inclusive tem um dos artistas brasileiro, ele estava na CCXP há uns anos atrás, ele estava até vendendo uns exemplares das edições de A Roda do Tempo, que ele desenhou. Tive até a oportunidade de pegar um autógrafo dele, que ele estava vendendo um exemplarzinho, né? Como se fosse uma mensal de super-heróis. É o Márcio Fiorto, né? Tava saindo essa adaptação de O Olho do Mundo, só que assim, ela foi adiada diversas vezes, atrasava muito, e eles acabaram que só conseguiram adaptar O Olho do Mundo e a prequela, né? Aquele romancezinho que se passa antes, New Spring, né? Nova Primavera. Então assim, nunca deu muito certo.
Apenas em 2023, 2 anos atrás, que as publicações da adaptação em HQ foram retomadas, com agora, né, a adaptação do segundo livro, isso muito por conta, né, da série de TV, do sucesso e tudo mais. Não sabemos se a Amazon teve papel em dar uma reavivada nos direitos, na adaptação em HQ, mas aconteceu. Só que ela foi atrasada, pausada mais uma vez. Nós não temos nenhuma edição desde abril de 2024. Então, assim, sabe-se lá, agora com o cancelamento da série, a adaptação do segundo livro, A Grande Caçada, não foi concluída em quadrinhos. Então, assim, é um vai e volta, não sei se é responsabilidade da editora ou da Red Eagle em si, mas, assim, a adaptação em quadrinhos nunca funcionou muito bem. Somando aí mais uma tentativa falida da Red Eagle em emplacar algum conteúdo de adaptação de A Roda do Tempo, eles fizeram um financiamento coletivo lá nos idos de 2012 para um jogo de celular de A Roda do Tempo, né? Tava naquela fase dos jogos mobile, era a nova sensação, né? Candy Crush, e todos aqueles joguinhos Temple Run. Então eles acharam que poderiam pegar uma fatia desse bolo com a adaptação de jogo de A Roda do Tempo. Eles fizeram a página no Kickstarter, né, nessa plataforma de financiamento coletivo, só que eles estavam pedindo US$ 450 mil para produzir esse jogo de celular. Acabou que eles conseguiram só reunir US$ 3 mil e o Kickstarter foi cancelado, foi um fracasso total. Assim, um pouco falta de noção, né? Um jogo para celular naquela época de A Roda do Tempo, a não ser que fosse um jogo de cartas, teria que ser assim uma produção incrível, a tecnologia, nem os celulares conseguiriam rodar, imagina um jogo minimamente complexo, assim, foi uma movimentação ali muito bizarra. Nessa toada aí de videogames, eles até assinaram um acordo com a EA, né, que é uma grande publicadora de jogos e tudo mais, só que nesse acordo a EA seria responsável apenas por distribuir o jogo, ela não entraria com nenhum financiamento, nenhum desenvolvimento, então assim, era um acordo que não fazia muito sentido, não era nem um pouco vantajoso para a parte da Red Eagle, então assim, mais uma vez não deu em nada esse acordo. Restou para eles então se voltarem às adaptações para audiovisual. Obviamente, eles começaram ali por adaptar, por roteirizar O Olho do Mundo, o primeiro livro da série, só que, segundo boatos, eu vou deixar todas as fontes de onde eu tirei essas informações aqui na descrição, mas segundo os boatos, a versão do roteiro era muito, muito ruim, era tenebrosa. Ali por volta de 2008, a Red Eagle acho que devia estar sem dinheiro, então eles resolveram vender os direitos de adaptação audiovisual de A Roda do Tempo para a Universal Pictures, que reteria um cargo ali de produtora, né, em possíveis adaptações, em projetos que vingassem no futuro. Só que, como geralmente acontece em Hollywood, esses direitos não iam ficar à disposição da Universal para sempre, eles tinham uma data para expirar. E essa data era, guardem bem, quarta-feira, 11 de fevereiro de 2015. Essa era a data final para os direitos da Universal expirarem e voltarem para as mãos da Red Eagle, né? Que aí poderia procurar outra empresa, outro estúdio para produzir a adaptação. E exatamente 2 dias antes dessa data aí, do 11 de fevereiro de 2015, foi que foi exibido, foi ao ar, esse piloto malfadado de A Roda do Tempo, sobre o qual a gente vai falar agora em muitos detalhes. Como eu falei, os direitos expirariam numa quarta-feira. Então, na segunda-feira, por volta da 1h30 da madrugada, lá nos Estados Unidos, e por volta das 3h30 da manhã aqui no Brasil, um fã de Roda do Tempo que estivesse zapeando ali pela TV, madrugando, e se deparasse no canal FX, é assim que se fala, FXX, ele teria esse fã teria se surpreendido um pouco o que iria estrear a seguir. O nome do piloto é Winter Dragon e ele está disponível no YouTube atualmente, já faz muito tempo. Você pode assistir aí gratuitamente. Eu recomendo, assim, enquanto curiosidade histórica, mas assim, é um produto muito difícil de assistir porque é extremamente chato. Ele, obviamente, não está numa qualidade boa, né? Foi uma gravação de um negócio que foi exibido em 2015, já não era bonito na época, então gravado ainda ficou não muito bom também. O episódio começa numa vibe meio o filme de A Sociedade do Anel, de O Senhor dos Anéis, né? Com uma voz feminina contando as histórias das eras passadas, né? Como a Galadriel contando a história da Terra-média e da Guerra do Anel ali no começo do dia A Sociedade do Anel. Então tem essa voz, que a gente não sabe de quem, de uma Aes Sedai genérica,
começa contando a mitologia do mundo, a ruptura do mundo, né, a Guerra da Sombra e tudo mais, o aprisionamento do Tenebroso, enquanto uma roda genérica de CGI horroroso gira assim na tela, com os ícones dos capítulos de A Roda do Tempo, assim, uma coisa super não personalizada, algo que eles só tiraram dos livros mesmo, da arte padrão dos livros, e só botaram ali no CGI. 6 anos depois, né, em 2021, a gente até teve uma versão muito melhorada dessa espécie de abertura, né, que a gente teve na primeira temporada de A Roda do Tempo, do Prime Video, que é a Moraine, enquanto ela se veste ali, ela vai contando sobre o mundo. É assim, tem um paralelo muito, eu acho que é bem deliberado da parte da equipe de produção da Amazon, né, em fazer esse paralelo com O Senhor dos Anéis, porque nem A Sociedade do Anel, a Galadriel comenta, né? O mundo mudou e na versão de Roda do Tempo a Moraine falando, né? O mundo está quebrado, o mundo está destruído. Enquanto ela se veste ali, conta a história da ruptura do mundo e tudo mais, da Guerra da Sombra, do enlouquecimento do último dragão. Então, a gente teve, felizmente, uma versão muito mais digna desse começo. Esse episódio aí, o Winter Dragon, ele adapta porcamente os eventos do prólogo do primeiro livro de A Roda do Tempo, né? O Olho do Mundo, que se intitula Monte do Dragão. E assim, querendo ou não, essa é a única adaptação que a gente tem dessa cena, né? Desse capítulo na história. E talvez, né? Para sempre, não sei. Tomara que Roda do Tempo seja adaptada mais uma vez. No futuro, mas até o momento, o Winter Dragon é a única versão em audiovisual que a gente tem do prólogo do Olho do Mundo, uma coisa que todo mundo estava esperando, né, nas temporadas aí que vinham saindo do Amazon Prime, mas não tivemos. Que é uma cena bem icônica, né, e tal, da criação do Monte do Dragão, né, da morte do Lusteren e tudo mais. Ali no Winter Dragon, a gente vê, depois daquela introduçãozinha, né, o Lusteren, interpretado pelo ator Max Ryan, correndo ali pelo Palácio do Dragão, correndo, gritando, chamando pela esposa, né, Iliena, e pelos filhos deles. Correndo, ele não encontra ninguém e tal, tudo mais, vai correndo, ele fica ouvindo sons de crianças e tal, correndo ao fundo, mas ele só fica chamando e ninguém responde. Nós que já lemos a história sabemos que é tudo ilusão da cabeça dele, porque ele na verdade matou todos os parentes e filhos dele ali, por conta da loucura da mácula de Saidin, que tinha acabado de acontecer, né, na Guerra da Sombra. Logo em seguida entra em cena o abandonado Ishamael, o traidor da esperança, interpretado pelo Billy Zane, que era um ator assim. Bom, não sei se ele hoje está em muita atividade hoje, mas ele é relativamente conhecido assim do público de fantasia, de ficção científica e tal. Ele tinha um certo renome ali e tal. Não era um ator completamente desconhecido. Até o Max Ryan também não era. Mas assim, é até um meme, porque hoje as pessoas ficam falando que ele foi um bom Ishamael e tudo mais, apesar do roteiro porco e tal. E queriam, nossa, será que o Billy Zane volta pra adaptação do Prime Video, não sei o quê, fazer uma participação especial? Virou até um meme, assim. Ele chega ali pra confrontar o Lusteren e tal, e se desenrola mais ou menos como no livro, né? Ele fala, não, você tá louco e não sei o quê, você enlouqueceu por conta da mácula do Tenebroso, e aí ele vai e cura o Lusteren temporariamente da loucura dele, né? E o Lusteren se dá conta daquilo que fez e tudo mais. Só que assim, ele não cai muito na pira do Ishamael e sai do palácio, sai correndo, assim, é um fim muito bizarro, mas assim, o resto do episódio já era completamente bizarro, então assim, não tem uma quebra de expectativa nesse sentido. Obviamente a gente não tem um final catártico e cheio de efeitos especiais que seria o fim do prólogo do primeiro livro, né, com a criação do Monte do Dragão e toda aquela canalização insana que o Lusteren é capaz. Eles claramente tinham R$ 2 de orçamento. A Iliena Cabelo de Sol, que é a esposa do Lusteren, eles não tiveram nem a capacidade de contratar uma atriz com cabelo loiro, fazer uma peruca para atriz, então assim, era só uma atriz com um cabelo escuro genérico, assim, eles realmente não estavam se importando com isso, com nenhum detalhe, era só realmente para manter os direitos, porque esses acordos geralmente constituem você tem que produzir alguma coisa para que os direitos não sejam revertidos de volta lá para a produtora ou para o autor da obra. Então eles tinham que produzir alguma coisa para que os direitos se continuassem com eles. O roteiro assim é cheio de exposição densa e chata, os diálogos são amadores,
o figurino, toda a ambientação é muito feia, não tem nenhuma identidade visual assim marcante, é super genérico, fantasia assim, sabe, nível D de série de TV ruim, sabe, de canal ruim, nível Os Mutantes da Record, sabe? E assim, o mais impressionante é que logo no dia 12, logo em seguida da estreia do episódio, ele já foi subido para o YouTube, já colocaram ele no YouTube e o vídeo que a gente tem acesso até hoje é esse vídeo lá de 2015, é, sabe, tal como ele foi subido, porque assim, acho que o fã que subiu, acho que ele sabia do potencial de meme dessa adaptação, né, entre muitas aspas. O canal Dusty Wheel, né, que é um grande hub, ponto central de A Roda do Tempo no YouTube gringo, principalmente, né, mas a gente até participou, eu participei de um vídeo lá deles, de uma live deles. Se vocês não conhecem, conheçam, eles fazem um trabalho muito legal de bastidores, de teorização e tudo mais, em live geralmente. Eles fizeram um corte de 8 minutos, né? Eles deram uma rearranjada nesses 20 minutos de episódio, eles reduziram para 8, para deixar a coisa um pouco mais palatável, porque assim, grande parte do episódio original é o Luthen correndo e gritando pelo palácio, assim, não é muito chato mesmo, então eles deram uma reduzida nisso, ficou palatável, mas assim, continua uma porcaria, assim como foi ao ar. Depois desse bafafá todo, a Harriet McDougal, que era era a esposa, porque ela ainda está viva, mas o Robert Jordan faleceu. Ela era a esposa e a editora do Robert Jordan. Ela ficou sabendo disso, né, dessa pataquada toda, e ela fez um pronunciamento público, né, a respeito dessa situação, que eu vou ler aqui na íntegra. Eu traduzi e ela diz assim o seguinte: Acordei hoje com uma notícia espantosa. Um piloto para uma série de A Roda do Tempo chamado Winter Dragon foi exibido à 1h30 da madrugada, horário do Equador, 3h30 da manhã aqui no Brasil, no FX TV, um canal lá depois do número 700, criado para focar em comédia, de acordo com o Washington Post. Isso foi feito sem o meu conhecimento ou cooperação. Nunca vi o roteiro. Ninguém ligado ao Bandersnatch Group, o sucessor testamentário de James O'Rigney, que é o nome real do Robert Jordan, ficou sabendo. O Bandersnatch tem um contrato existente com a Universal Pictures que dá direitos televisivos a eles até essa quarta-feira, 11 de fevereiro. Após isso, os direitos retornam ao Bandersnatch. Não vi nenhuma menção à Universal no piloto. Nem, repito, o Bandersnatch ou o patrimônio de Robert Jordan foram informados a respeito de nenhuma forma. Estou estarrecida por esse acontecimento e estou tomando medidas para prevenir que ocorra novamente. Fecha aspas. Depois desse bafafá todo, nós não tivemos muitas atualizações mais do que isso, não. O que sabemos é que a Red Eagle chegou a comentar sobre o episódio lançado de supetão. Eles confirmando que, de fato, ele tinha sido produzido apenas para que os direitos de adaptação não fossem perdidos. Ou seja, né, eles não tinham preocupação alguma com qualidade nem nada, era só mesmo a toque de caixa para manter os direitos sob o controle deles. À época, a empresa comentou que o plano deles era emplacar uma série televisiva, né, no formato de Game of Thrones, que estava ali no seu auge, mas assim, do pior jeito possível, né, que eles conseguiram. O resto é história, né? O que sabemos aí é que a adaptação do Prime vingou, o roteiro foi produzido e criado, né? A ideia da adaptação foi produzida e criada pelo Rafe Judkins, até o seu derradeiro cancelamento após a terceira temporada, muito recentemente, no começo desse ano. Mais informações sobre essa jornada aí depois do piloto fracassado até a escalação dos atores e a estreia da temporada em 2021, né, da primeira temporada, a gente tem um episódio, um dos vídeos mais antigos, não era vídeo, né, na época, um dos podcasts mais antigos do nosso canal, tem tudo contando sobre essa jornada da adaptação, mas esse vídeo aqui vai ficar focado no Winter Dragon, no episódio polêmico. Bom, agora me digam aí nos comentários se vocês já viram Winter Dragon, se vocês tiveram a coragem de assistir. Eu vou linkar também o corte da Dusty Wheel, que dá uma arrumada ali, deixa o episódio um pouco mais curto, né? Porque realmente assim, é muito chato de assistir. É terrível, mas funciona aí como curiosidade histórica, né? Acho que todo fã de Roda do Tempo tem que passar por essa prova de fogo que é assistir o Winter Dragon. Obrigado aí por assistir, acompanhar a gente. Continuem aqui inscritos no canal. A gente está planejando várias coisas, né, para manter o canal vivo e tudo mais. A gente tem uma galera legal aqui que a gente conseguiu reunir, mais de 4.000 inscritos. A gente agradece muito, né, a paciência de vocês e a audiência.
E nos vemos aí nos próximos conteúdos do canal. Lembra da nossa leitura coletiva? Vamos ter depois também o programa de releitura dos livros. Então, se você está nessa vibe, vem com a gente. Deixa aqui sugestões nos comentários sobre séries, ideias de vídeos para a gente fazer com relação à fantasia, ficção científica ou outras coisas mais, né, do universo da literatura. E até mais. Tá, chá!